Hoje vamos de polêmica. O assunto que tem tomado conta nos noticiários são as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que não tem reconhecido o vínculo de emprego entre o trabalhador microempreendedor com a empresa ao qual ele presta serviço. Essa discussão ela ocorreu com base em um dos requisitos obrigatórios para a configuração do vínculo de emprego, que é a contratação de pessoa física. E é justamente nesse ponto que o Supremo tem pautado sua tese de que não existe possibilidade de vínculo entre o microempreendedor com a empresa ao qual ele presta serviço, porque esse trabalhador passa a ser considerado pessoa jurídica a partir do momento que ele constitui um CNPJ. Ocorre que a Justiça do Trabalho ela sempre reconheceu a pejotização em muitos casos, que é quando a empresa obriga o trabalhador a abrir uma microempresa como condição para contratá-lo. E com isso, ela deixa de recolher impostos oriundos da relação de emprego e outras responsabilidades que certamente ela teria caso houvesse ali um contrato de trabalho estabelecido. É comum a gente ouvir que determinada empresa demitiu o empregado e depois o recontratou como pessoa jurídica. Isso se tornou mais evidente com a chegada da lei da terceirização, que também foi julgada constitucional pelo Supremo, que passou a permitir a terceirização na atividade fim da empresa, ou seja, na atividade principal que ela exerce. Antes era possível apenas na atividade meio. Acontece que com o posicionamento do Supremo, a pejotização praticamente deixou de existir. E por causa disso, eu vejo que o futuro do direito do trabalho está perdendo a sua razão e objetivos que ao longo da história foram alcançados mediante derramamento de muito sangue. O que temos percebido nos últimos anos é que o trabalhador, que sempre foi e é e será o ponto mais fraco dessa relação jurídica, ele está sendo cada vez mais enfraquecido e encurralado por imposições legislativas que o colocam em condição ainda mais desfavorável e de submissão às empresas. Embora a Suprema Corte entenda que as relações de trabalho não se baseiam em um único modelo rígido, e as partes podem decidir ali a melhor forma de organizar a prestação de serviço, nós não podemos nos esquecer que nesse jogo de negociação, o trabalhador, na maioria das vezes, não tem opção de escolha. Ou ele aceita ou não aceita as condições impostas por aquele que tem mais poder. Não vi nenhum contrato de trabalho até hoje que de fato tenha sido ali desenvolvido sobre as negociações abertas entre empregado e empregador. Para mim, o contrato de trabalho é muito próximo de um contrato de adesão, cabendo ao trabalhador aceitar ou não aceitar as cláusulas ali impostas pela empresa que pretende contratá-lo. Então, deixo aqui para você essa reflexão sobre o assunto. Deixe embaixo aqui a sua opinião em relação a esse tema polêmico, se você concorda ou não comigo. Será um prazer ler seu posicionamento.